Então, na realidade, eu sempre converso com o pessoal, principalmente aí, o pessoal dos cursos de agroecologia, e eu comento que o agroecologista ele é um gerente da vida do solo, né? E a matéria orgânica cumpre uma função bastante essencial com relação à dinâmica de toda a vida do solo. E na agronomia a gente também tem esse enfoque, né? Mas a gente vai abordar de uma forma mais geral, não tão específica em cima da dinâmica da biota, mas da composição, da questão da influência na química e física do solo e tudo mais. E aí a gente fecha aquela questão do que é o solo, né? Quais são os componentes do solo, os componentes químicos, aliás, os componentes minerais, que a gente estudou, né? Os componentes dessa fração, por exemplo, que são argilas, né? Os argilominerais. Daí nós vimos a parte relativa agora à matéria orgânica do solo, né? E aí a gente fecha a composição do solo de um modo geral. Então, é um conhecimento básico que qualquer um que vai trabalhar dentro da área agropecuária precisa ter esse conhecimento básico de solos, né? Componentes minerais, componentes orgânicos. Demais, fora isso, tem a água, né? É a solução do solo, e o ar. Mas os componentes principais em termos de matéria são os minerais, que a gente já viu, e a matéria orgânica que a gente finaliza hoje, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou trabalhar então a partir de uma apresentação aqui com vocês, né? Vou abrir uma apresentação aqui sobre a matéria orgânica do solo. Muito bem. Então, iniciando a nossa conversa aqui, né? O que é essa matéria orgânica do solo? De forma genérica, a gente vê autores que trabalham dizendo que matéria orgânica é tudo o que tem de orgânico no solo. Seja isso algo vivo, por exemplo, uma minhoca comporia, hipoteticamente, a matéria orgânica do solo, né? Uma bactéria, um fungo, um micro-organismo, né? Os insetos, as raízes, tudo isso compõe a matéria orgânica do solo. Mas a matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição e a matéria orgânica decomposta. Então, a gente vai abordar hoje aqui, falando de matéria orgânica, num aspecto mais amplo, né? Como a gente diria no belo latim, mais no aspecto do lato sensu, né? Do que é a matéria orgânica. Eu, pessoalmente, costumo trabalhar pensando a matéria orgânica já no aspecto da matéria orgânica não viva e já num processo de decomposição mais avançado, no qual já não é mais possível identificar qual é a origem desse material. Então, essa é uma interpretação que eu faço, de que matéria orgânica seria, então, um material, uma matéria orgânica já decomposta, de tal forma que eu não consigo identificar a aparência do material que deu origem. Por exemplo, se for uma folha de árvore, enquanto eu conseguir identificar que aquele material, né, ainda é visível, eu considero como material orgânico. A partir do momento em que esse material se decompôs a tal nível que eu não identifico mais a folha, eu considero como matéria orgânica, mas é uma interpretação mais pessoal, tá? De modo geral, então, vamos ver aqui, ó, origem e natureza da matéria orgânica, tá? A partir de agora, em vez de ficar falando toda hora matéria orgânica, eu vou usar a sigla MO, tá? Bom, olha só, quase a totalidade da matéria orgânica do solo ela é oriunda de resíduos vegetais, tá? Beleza? A maior parte. Por quê? Existem outros resíduos também, como resíduos animais, né? Outros tipos de resíduo, mas a maior parte de tudo que vai dar origem à matéria orgânica do solo são resíduos vegetais. Beleza? Então, olha só, o Stevenson, em 94, ele já dizia o seguinte: o que é matéria orgânica, né? É todo material orgânico que esteja ligado a argilominerais. Ele já via a matéria orgânica, então, já como esse material mais decomposto, né? E que tivesse uma ligação íntima com o argilomineral do solo, com a caulimita, com a montimorilonita, né? Com esse material argiloso, tá? Bom, outra origem que a gente pode colocar, então, da matéria orgânica, além desses resíduos, né? Essa matéria orgânica ela tem origem em um complexo de resíduos, tá? Uma variedade, né, complexa de resíduos
em diversos graus de decomposição. Por exemplo, excreções. A urina de animais, ela vai compor, de certa forma, o material orgânico no processo de decomposição, né? As fezes da vaca, né? As fezes de outros animais são as excreções. Algumas excreções, por exemplo, de plantas, ou secreções, nesse caso, também têm origem orgânica. Produtos de síntese orgânica, de maneira geral, também podem compor esse complexo da matéria orgânica do solo, né? Micro-organismos vivos ou outros organismos, além de turfeiras. O que é uma turfeira? Um depósito de resíduo orgânico, muitas vezes com milhares e milhares de anos, em ambientes específicos de baixa temperatura e em condições de umidade tais que permitem o acúmulo da matéria orgânica, né? Então, veja que a natureza dessa matéria orgânica do solo ela pode ter origem diversa e ser de origem complexa também, beleza? E a composição desse material orgânico, né, dependendo do material que deu origem, seja, por exemplo, um resíduo vegetal. Se eu pensar numa árvore, a folha da árvore, quando cai ao solo, ela decompõe e vai gerar um produto final de matéria orgânica. Se eu pegar essa mesma árvore e o tronco dessa árvore, no processo de decomposição do tronco, vai gerar um material orgânico diverso daquele que a folha originou. Então, vejam, a composição final vai depender muito do material que deu origem, tá? De modo geral aqui, para a gente, então, esquematizar. Como é que seria isso? MO, matéria orgânica do solo, beleza? Pode ser dividida aqui, então, de modo lato sensu, em matéria orgânica do solo viva, que raramente ultrapassa 4% de todo o carbono na forma orgânica que existe no solo. A quantidade menor é matéria orgânica viva. E dessa matéria orgânica viva, eu posso separar aqui nas categorias de micro-organismos, que olha que interessante, compõem de 60% a 80% da matéria orgânica viva que existe num solo. Os fungos, as bactérias, compõem 80% da biomassa viva, né, que tem todo esse carbono aqui, né, dentro dos 4%, é micro-organismos. Quando eu falo de macro-organismos, o que compõe os macro? Lembra que nós vimos? Desde eu pensar na minhoca, na formiga, na aranha, nos outros artrópodes aí do solo, tudo mais, que compõem os macro-organismos, eles compõem apenas 15% a 30% do carbono, né, dessa biomassa viva do solo. Divididos aí seja, né, a micro, mesofauna e tudo mais, beleza? E as raízes? As raízes, apenas 5% a 10% do solo, né, tem a matéria orgânica baseada em raiz. Ah, mas e esses números aqui? Eles são variáveis de acordo com o ambiente agrícola, tá? Se eu estiver falando numa floresta, eu tenho um tipo de composição aqui dessa matéria orgânica viva. Se eu estou falando de uma lavoura, eu tenho um outro tipo de composição. Mas apenas um dado genérico médio aí, tá, da constituição, então, da matéria orgânica. No caso aqui embaixo da matéria orgânica agora, morta, tá? Ela varia aí de 96% a 98% de todo o carbono orgânico que está no solo. Então, a maior parte da matéria orgânica, embora a gente possa considerar os organismos vivos, né, como parte dessa matéria orgânica, mas perto de 98% do carbono orgânico do solo está na forma de matéria orgânica morta, tá? Em estágios diferentes de decomposição, beleza? Então, se eu olhar aqui como é que isso se distribui, né? Matéria originada de micro-organismos, né? Que os micro-organismos atuaram na decomposição, ou seja, resíduos vegetais de diferentes estágios de decomposição. E o humus, que é o produto final da decomposição. Quando a gente fala humus de minhoca, o que é o humus de minhoca? É o material orgânico e mineral que passou pelo trato digestivo da minhoca e gerou o chamado humus de minhoca. E nesse caso, é o material orgânico e tudo mais que passou pelo processo de decomposição biológica que os micro-organismos e macro-organismos, etc., exerceram. É como se, entre aspas, fosse a digestão do solo, né?
passou pelo processo de digestão biológica e formou no produto final o humus, beleza? Que compõe 80% a 90% do carbono que está no solo. Esse humus, por sua vez, ele tem uma composição específica, beleza? Quando ele está no processo inicial, né, ainda no processo de degradação inicial, ele é formado pelo que a gente chama de substâncias não únicas, compondo, por exemplo, lipídios, né, que são matérias graxas, né, ácidos orgânicos de baixo peso molecular, proteínas e alguns pigmentos. Todos esses materiais aqui, eles ainda servem de uma certa forma como fonte de energia para os micro-organismos continuarem o processo de decomposição. Então, quando eu aplico, por exemplo, pensando agora no humus de minhoca, voltando um pouco, né? O humus de minhoca, ele ainda tem algumas substâncias dessas que vão ser utilizadas como fonte de energia pelos micro-organismos para liberar os nutrientes. Nesse caso, então, boa parte do humus ainda é composto por substâncias ainda não únicas. E, finalmente, eu tenho, no processo de decomposição final, quando o humus se estabiliza, no final do processo de decomposição, então eu tenho aqui, olha, em torno de 70% formado por ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e as uminas. O que diferencia esses ácidos úmicos, fúlvicos e a umina? Os ácidos úmicos, eles são aqueles que dão a coloração escura para o solo. Quando eu vejo o horizonte A, percebo um diferencial de coloração, né, mais escura no horizonte A, é em função especialmente desses ácidos úmicos, tá? São as substâncias úmicas que dão essa coloração. Os ácidos fúlvicos, eles são mais solúveis em solventes orgânicos. Os ácidos úmicos, solúveis em água. E as uminas. A umina é um material de baixa solubilidade, seja em água ou seja em solventes orgânicos. Então, acaba sendo uma substância de alta estabilidade no solo. Mas vejam, então, a matéria orgânica morta, parte dela é formada por resíduos, substâncias não únicas, 30%, e o humus, em torno de 70% aí, já resta de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e umina. Beleza? Tem alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver aí, pode perguntar no áudio. Fala, professor, uma pergunta. Se não, vamos continuando aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí tá claro? Então, vamos em frente, pessoal. Vamos para o próximo aqui. Olha só. Com relação aos constituintes orgânicos do solo, né, essa decomposição daqueles materiais que a gente mostrou aqui em cima, né, essas substâncias aqui não únicas, a velocidade de decomposição delas varia. Por exemplo, monossacarídeos, que são açúcares, rápida decomposição. Rapidamente a biota do solo ataca esses monossacarídeos, consome e transforma em energia. As proteínas, rápida decomposição. E vai aumentando aqui, né? Vai diminuindo, quer dizer, a velocidade de decomposição de acordo com o constituinte da matéria orgânica do solo. Então, vamos lá. Vai caindo, olha. Hemicelulose, a celulose, tá vendo? Já é mais lenta a decomposição. Os lipídios, os compostos fenólicos e lignina, por último. A lignina das plantas é o composto de mais difícil decomposição que há. Então, isso quer dizer que no processo de decomposição, inicialmente vai ser decomposto monossacarídeos, proteínas, etc. Vai depois indo para a celulose e vai caindo. De tal forma que no final do processo de decomposição ainda resta para ser decomposto lipídios, compostos fenólicos e lignina. Tá? Quando eu escolho, então, uma matéria orgânica, agora trazendo isso para o manejo de solos, né, para sermos o gerente dessa matéria orgânica. Se eu quero, então, que determinado material colocado no solo sirva de cobertura do solo, para proteção do solo, eu vou ter que escolher um material rico em quê? Rico em lignina, rico em celulose, um material que tenha decomposição mais lenta, tá? Isso aí a gente chama normalmente de relação carbono-nitrogênio, né?
Os capins, por exemplo, as gramíneas ou poáceas, têm uma relação maior de carbono e menor de nitrogênio. Então, essa relação maior de carbono também vai interferir. E olha que curioso aqui, né? Se eu pensar, por exemplo, aqui, os lipídios, tá? O que são lipídios? São gorduras. Por isso que, normalmente, quando a gente fala em fazer compostagem, a gente recomenda até compostagem doméstica. A gente fala, olha, não misture gordura, não misture lipídios no meio, porque isso aí atrapalha o processo de decomposição. Tem a ver com essa questão aqui da velocidade de decomposição. Tá? Alguma pergunta? Podemos ir para frente? Então, vamos lá. Nessa dinâmica da matéria orgânica, olha só. Dinâmica, o que tem a ver? O que quer dizer? Dinâmica é movimento. Tá? Tem que lembrar que a matéria orgânica ela é rica em carbono e nitrogênio e ela está dentro do ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio, especialmente o chamado ciclo biogeoquímico. Né? Bio, por que bio? Porque a atividade dos organismos é essencial nesse ciclo. Tá? O que a gente pode, a partir do ciclo do carbono e nitrogênio, perceber? Primeiro, carbono é uma fonte de energia para os micro-organismos. Então, toda vez que eu incorporo uma palha no solo, ou que eu deixo um resto de cultura, ou que eu faço uma roçada, alguma coisa assim, rapidamente eu incorporo ali naquele sistema uma grande quantidade de carbono que vai servir de alimento de energia, tá? Para os micro-organismos do solo. Eles vão consumir esse material, vão produzir energia, vai aumentar a biomassa microbiana. Todo esse carbono vai ser utilizado pelos micro-organismos? Não. Uma boa parte, ou talvez até quase que a maior parte do carbono vai para a atmosfera na forma de gás carbônico, pela respiração microbiana. Tá? Então, é o processo normal de respiração, né, e com a geração de energia. Vocês já estudaram lá, ciclo de Krebs, aquelas coisas assim, vocês talvez já lembrem um pouco disso aí, tá? Bom, a decomposição depende da relação CN, quer dizer, quanto de carbono tem para quanto de nitrogênio. Por isso que se eu coloco uma palhada de resíduo de soja, né, e avalio no tempo, quanto tempo essa palhada se decompõe, eu vou verificar que é muito mais rápido do que a mesma palhada de milho, né? A palhada de gramínea é mais lenta. Por quê? A relação carbono-nitrogênio, no caso do milho, é maior. No caso da soja, é menor. Logo, se eu quero fornecer nitrogênio rapidamente para o solo, como adubo, eu tenho que escolher uma planta que seja rica, né, em nitrogênio. Né? Se eu vou trabalhar para promover, por exemplo, cobertura de solo para plantio direto, eu tenho que trabalhar de forma diferente. Eu tenho que trabalhar, então, com uma palhada, como de aveia, por exemplo, que é uma poácea, uma gramínea. Beleza? A dinâmica e evolução da matéria orgânica, ela também depende do ambiente e da aeração. Por exemplo, coloquei matéria orgânica num ambiente encharcado, num solo hidromórfico, né? Lembram que a gente estudou os solos e a gente viu que existiam solos orgânicos, onde havia subsidência de água, onde a água permanecia por mais tempo? Por que acumulava matéria orgânica? Porque, justamente pela falta de aeração, a atividade biológica se torna mais lenta. Então, esse material orgânico que é incorporado através de folhas, de resíduos, num ambiente onde há falta de oxigênio, a decomposição anaeróbica é muito mais lenta. E também vai gerar compostos orgânicos finais diferentes em termos de composição. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, condição do meio afeta os teores de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e umina. O mesmo material colocado para decompor em condição aeróbica e o mesmo material em condição anaeróbica vão gerar uma matéria orgânica final com teores diferentes de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e umina. E o detalhe, cada um desses ácidos aqui tem uma propriedade diferente. Tá? Em termos, para nós, agrícolas, é mais interessante nós termos ácidos úmicos, né, do que ácidos fúlvicos.
beleza? Por questões que nós vamos ver mais para frente lá, como troca catiônica e outras coisas nesse sentido da química de solo, beleza? Então, veja, o carbono é fonte de energia, a decomposição é mais rápida ou mais lenta, dependendo da quantidade de carbono e nitrogênio que esse material tem, depende do ambiente e da aeração. Então, olha só, em termos de manejo, vamos pensar, como é que o pessoal antigamente fazia adubação para plantio de frutíferas? Abre a cova, tira a terra toda, joga esterco no fundo da cova, né? Depois misturava a terra com adubo químico e ia colocando, fechava e colocava depois a planta nessa cova. Então, olha a ideia. E muitas vezes a gente vê o pessoal por aí aplicando matéria orgânica e a gente vê fazer um suco, por exemplo, com 40 centímetros de profundidade, joga o esterco, né, ou joga o humus, joga o material orgânico no fundo e enterra isso aí e planta em cima. Será que isso está certo? Né? Essa pergunta eu não vou responder agora, nós vamos discutir isso para frente em manejo. Mas perceberam que quando eu coloco essa matéria orgânica em condições anaeróbicas, enterrada, a decomposição, a velocidade de decomposição e os produtos finais vão ser diferentes. Tá? Então, há que pensar a forma de se manejar esse resíduo aí. Tá bom? Perguntas, pessoal? Se alguém quiser perguntar, pergunta aqui pelo áudio, que o chat está meio complicadinho aqui. Vamos lá? Vamos para a próxima aqui, então. Olha só, isso aqui eu vou passar bem rapidinho, que é só uma classificação dos tipos de matéria orgânica, né? Vocês já devem ter ouvido falar em mulching. Mulching é um termo técnico que é utilizado para identificar aquela camada de resíduos de cobertura de solo. Tá? O mulching, de onde veio esse nome? Que hoje é utilizado esse nome também, por exemplo, como a prática de cobertura que se faz para plantio direto, com a palha de aveia e outros materiais, é o mulching de resíduos. Pode ser com plástico, o pessoal fala para horta, canteiros, mulching plástico. Então é uma cobertura, tá? É esse material que faz a cobertura do solo. De onde veio o termo mulching? Então, primeiro, dos tipos de matéria orgânica. Existe um tipo que é chamado de MU, tá? Que é um tipo de matéria orgânica que normalmente tem um teor decrescente com a profundidade do solo, que não é a superfície, então não é o resíduo da superfície, já é a matéria orgânica incorporada ao solo, relacionada com o material mineral, cujo teor, se você analisar, ele com a profundidade ele vai decrescendo. Tá? Pode ser o MU de origem cálcica, que vai gerar um tipo de matéria orgânica em solos que têm normalmente uma saturação alta com cálcio, solos com normalmente pH bastante alto, e pode ser o MU florestal, que ao contrário é ligado com uma composição, né, originada de ácidos, né, de decomposição orgânica. Então é diferente um pouco a composição. Mas nós temos o tipo MU, então, temos o tipo MOR, que é característico de espodossolos. Lembra que nós vimos um horizonte, né, espódico no solo? Aquele horizonte mais arenoso, claro, com perda de coloração, onde havia a remoção de materiais minerais e orgânicos. Esse horizonte espódico, o MOR, ele é típico desses horizontes onde tem espodossolo. Tá? É uma matéria orgânica de mineralização muito lenta, de baixa qualidade, promove baixa agregação do solo e tem pequeníssima quantidade de ácidos úmicos e ácidos fúlvicos. Então, o que predomina nele? O mina. Tem o MODER, que é um intermediário entre MU e MOR, um tipo diferente, tem as características semelhantes aos dois. Então, veja, o MU se liga com o material mais argiloso, o MOR não, o MOR ele é mais ácido úmico, mais umina, então ele é arrastado. O MODER intermediário, e tem um chamado UNMOR, que é uma matéria orgânica de solos mal drenados, né? Que é o que a gente viu dos solos onde tem subsidência de água. Eles estão em mistura íntima com argilo-minerais, que podem também ser originados de solos ácidos ou de solos onde tem bastante material cálcico. Tá? E aqui no Brasil não existe esse tipo praticamente. Mas é só uma classificação geral.
dos tipos de matéria orgânica de acordo com o comportamento delas no solo. Tá? Fazendo aqui uma tomada nessa dinâmica, então, né? E levando em consideração a evolução dessa matéria orgânica também. Partindo, então, dessa matéria orgânica do solo, nós temos o processo de decomposição, que nós vimos, formando moléculas compostas e transformando em moléculas simples. Né? Daqui, do processo de composição, passa para a chamada umificação, onde vai formar o humus, né, com os ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e a umina, né, onde eu tenho já moléculas amorfas, com elevado peso molecular e alta estabilidade, como é o exemplo da umina. Peso molecular maior, ácidos úmicos e ácidos fúlvicos. Tá? A partir disso também eu tenho a translocação, a mudança de lugar também dessa matéria orgânica. Como é que a matéria orgânica se movimenta no solo? Os ácidos orgânicos, por exemplo, que são solúveis em água, principalmente de baixo peso molecular, e algumas substâncias úmicas são transportados junto com a água no perfil. Acontece, então, a interação dela com argilas ou com metais. Com metais, a gente tem, por exemplo, um fenômeno importante chamado de complexação. A gente sabe hoje que eu consigo imobilizar metais pesados no solo, adicionando matéria orgânica, aumentando o teor de matéria orgânica, e evitando que esses materiais sejam, muitas vezes, arrastados. Tá? Então, a complexação, ou né, eu tenho também com as argilas a possibilidade de atração e agregação das argilas. Então, existe uma interação física e físico-química entre a matéria orgânica, né, já umificada, e as argilas e os metais, inclusive o alumínio, que é tóxico para as plantas. Tenho depois, passando para o processo maior de estabilização, né, que vai diminuir, então, o processo de perda por erosão, lixiviação e oxidação dessa matéria orgânica. E, finalmente, eu tenho a mineralização da matéria orgânica, que é onde vai ter a liberação de alguns compostos, como, por exemplo, sulfatos, nitratos, fosfatos, nitrito, né, ou nitrato. Qual que é esse processo, então? Na dinâmica, partindo dos resíduos da decomposição até chegar na mineralização, tudo isso acontece por atividade biológica. Chegando aqui, eu tenho a liberação, então, de compostos que vão ser úteis para a nutrição da planta. Por exemplo, sulfatos, enxofre, nitrato, nitrogênio, fosfatos, fósforo, nitrato, nitrogênio. Né? Opa, que é amônio, né? Tô confundindo aqui, fazendo bagunça. É amônio, tá? Então, vejam que no processo de mineralização é quando a matéria orgânica vai liberar os nutrientes que as plantas conseguem absorver e utilizar no seu metabolismo, tá? Então, o processo final é esse. E quando, então, eu faço uma adubação orgânica no solo? Vai ter que passar por todo esse processo biológico para aí ocorrer a mineralização e a liberação dos nutrientes no solo. Certo? Quais são os efeitos que a matéria orgânica pode ter no solo? E pensando já em qualidade do solo. Então é importante lembrar o seguinte: quando a gente trabalha hoje com a agricultura moderna, a gente olha o conceito de qualidade do solo diferente do que era visto há um tempo atrás. Até alguns anos, o que se fazia? Eu ia lá, coletava uma amostra de solo, fazia uma análise química e dizia: esse solo está com baixa qualidade ou com alta qualidade. Foi evoluindo, começou um estudo maior de física do solo, começaram então a avaliar atributos químicos e atributos físicos. Esse solo, como é que ele está com relação à densidade? É um solo compactado ou não é? Esse solo tem boa infiltração de água ou não tem? Ele tem uma boa aeração ou não tem? Então, esses atributos físicos e químicos passaram a compor o conceito de qualidade. E agora, o conceito atual de qualidade do solo leva em consideração tudo isso. Leva em consideração os atributos físicos, químicos e os biológicos do solo. Então, olha aqui, ó, qualidade do solo, como a gente apresentou aqui, os autores dizem que é a capacidade de funcionamento do solo no ecossistema dentro das suas limitações de uso, permitindo a sustentabilidade biológica e manutenção de plantas, de animais e do próprio homem.
Quando eu falo em agricultura, então, eu tenho que saber que um solo que tem qualidade é aquele que permite o funcionamento no ecossistema, né? Dando sustentabilidade para a vida do solo, para as plantas, para os animais e para o ser humano, através da produtividade agrícola ou pecuária, tá certo? E garantindo a manutenção de atributos físicos, químicos e biológicos importantes. Então, a matéria orgânica ela é capaz de influenciar tudo isso. Ela é capaz de influenciar a qualidade do solo. Por isso é tão importante a gente entender que, apesar de eu ter estudado aquela questão dos minerais, das argilas, da caldonita, da montemorillonita, a matéria orgânica ela é responsável por, vamos dizer assim, mais do que 80% da qualidade do solo é afetada pela matéria orgânica. Tá? Outra questão, por causa disso, justamente, hoje a matéria orgânica é considerada como um indicador de qualidade do solo. Por quê? Porque ela promove a sustentabilidade do agroecossistema. Um agroecossistema com baixo teor de matéria orgânica não é sustentável. Um agroecossistema onde eu não faço um gerenciamento da matéria orgânica para garantir qualidade e quantidade de matéria orgânica no solo, é um sistema que não é sustentável. E aí a gente entende por que hoje vem o plantio direto, vem evoluindo com biomassa de cobertura de solo, vem evoluindo agora, por exemplo, né, passou agora pelo cultivo, né, da braquiária junto com a cultura principal para gerar biomassa no solo, gerar resíduo e matéria orgânica de qualidade. Então, todo o conceito de qualidade do solo muda a partir dessa nova visão da interação dos aspectos físicos, químicos e biológicos e levando à sustentabilidade. Tá? Para passar aqui de modo geral, para a gente já ir finalizando. Tá? Quais são os efeitos que essa matéria orgânica vai ter sobre a qualidade do solo? Então, olha só, o que ela afeta? Em termos físicos, afeta a infiltração de água e a retenção de água no solo. Qual é a consequência? Afetando a infiltração, afeta também processos de erosão do solo. Beleza? Retenção de água afeta, por exemplo, a questão do sofrimento de estresse hídrico das culturas em períodos, por exemplo, agora como um veranico. Passa 15, 20 dias sem chover, né? O solo que tem baixa retenção de água vai causar estresse nas plantas e na produção agrícola. Afeta a aeração do solo. Afetou a oxigenação, muda todo o processo biológico, de decomposição, muda tudo. A matéria orgânica afeta, então, a qualidade de aeração do solo. Um solo com mais matéria orgânica, mais atividade biológica, é mais aerado. Então, afeta também a atividade microbiana nesse solo. Afeta a formação de agregados, né? Agregados que permitem que haja aeração entre eles. Afeta a densidade do solo. Afeta a acidez, né? O pH do solo é afetado também pela matéria orgânica. A capacidade tampão química, né? Que é a capacidade que um solo tem de resistir a variações bruscas de pH, que vai afetar também a biota do solo e as plantas e tudo mais, aumenta a capacidade tampão quando eu tenho o teor de matéria orgânica apropriado. A capacidade de troca de cátions, que nós vamos ver mais detalhadamente, afetada pela matéria orgânica. Afeta a mineralização e a reciclagem ou ciclagem dos nutrientes. E afeta essa sorção de metais pesados e de agrotóxicos. Sorção quer dizer a ligação eletroquímica entre as superfícies da matéria orgânica e metais pesados e agrotóxicos, ou até mesmo a complexação, que é quando essa matéria orgânica envolve o metal pesado, evitando que ele seja transportado, né, e levado, por exemplo, para contaminar lençol freático. Muda a dinâmica também de decomposição e de arraste de moléculas de agrotóxicos no solo. Então, é bastante importante para nós. Beleza? Vamos dar uma paradinha aqui, então. Voltando aqui para nosso bate-papo, né? Então, vejam, hoje a gente vai finalizar mostrando essa importância que tem a matéria orgânica, né? A composição dela e como que ela afeta as dinâmicas. Então, efetivamente, a gente sabe que gerenciar a matéria orgânica do solo significa você permitir que a interação no ecossistema do solo
entre os componentes bióticos e abióticos, né? Entre a questão, por exemplo, que você vai influenciar, tendo um ambiente com mais oxigênio ou menos oxigênio, vai selecionar o tipo de micro-organismos que tem no solo, né? Conhecendo o tipo de matéria orgânica, você pode adicionar matéria orgânica ao solo e condicionar o processo de decomposição, favorecendo determinados micro-organismos que sejam, por exemplo, biologicamente favoráveis à produção agrícola ou desfavorecendo outros organismos que sejam patogênicos, que causem doenças nas culturas. Então, o simples ato de gerenciar a matéria orgânica vai influenciar todo o processo de produção. E por isso que a agricultura moderna ela caminhou de tal forma que hoje não se fala mais em qualidade de solo, em manejo de solo, mas sem pensar nessa visão de ecossistema do solo. Aquela ideia que havia de que basta eu ir lá, coletar uma amostra de solo na propriedade, fazer a análise química e aplicar o adubo, né, sem pensar que esse adubo vai entrar dentro de um ecossistema, dentro de um processo biológico, né, dentro de um ciclo, não entender isso faz com que o agrônomo se torne um profissional limitado, né, um profissional que ele só faz a receita com base em generalidades. Agora, onde o agrônomo hoje faz diferença? É o agrônomo que consegue compreender que está trabalhando num ecossistema complexo, né, e que tem disponível ferramentas, né, mais atuais, por exemplo, o uso de micro-organismos eficientes, né, tem aqui, por exemplo, a fábrica, né, aqui em São Pedro do Ivaí, uma fábrica norte-americana que se instalou, que ela produz já hoje alguns produtos específicos para pulverização e para aplicação no solo, para melhorar a eficiência biológica de aproveitamento de adubos, por exemplo, né? Consegue hoje, com processos biológicos, reduzir 30%, 40% a necessidade de adubação das culturas, né? Levando a uma economia expressiva e a um ganho do produtor. Então, hoje, o bom agrônomo é aquele que entende que manejo de biomassa, manejo de matéria orgânica é a chave para você ter uma produção, né, eficiente, para você aproveitar melhor os insumos, que hoje estão cada vez mais escassos, como é o caso dos adubos, que a grande maioria dos nutrientes hoje, por exemplo, como potássio, né, como fósforo, vem de fora do Brasil, e a gente conseguir, a partir dessa dinamização desse ecossistema, manter ou elevar a produtividade, né, com menor custo, né, e num ambiente que seja mais sustentável.